Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. A todos os ouvintes, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conceda a direção, o discernimento, que o Senhor possa dilacerar os nossos corações para que a sua misericórdia e a sua bondade nos sigam todos os dias da nossa vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, que toca naqueles que estão no leito da enfermidade. Meu Deus, essas almas que estão enfermas, Senhor, mas Tu és o Deus que sustenta, Tu és o Deus que dá vida, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus que nos leva, meu Deus, até o fim, em nome de Jesus, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Meu Deus, que o Senhor venha mover sobre essas vidas enfermas, Pai amado, quebrar agora toda esta força maligna em nome de Jesus, para que haja cura, libertação. Senhor, abençoa a vida dos Teus servos, meu Pai, dando-lhes entendimento e direção, meu Deus, para que eles possam andar na verdade, sair do caminho vão, em nome de Jesus. Precisamos sair do caminho vão, né, meus irmãos? Caminho vão, caminho que não leva a lugar nenhum. O caminho da vaidade. Precisamos sair do caminho da vaidade, o caminho realmente que não nos deixa chegar a lugar nenhum. Glória a Deus. Precisamos viver na presença de Deus, cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus e com entendimento, meu irmão. Não podemos viver sem entendimento. Temos que ter entendimento. Aleluia. O entendimento para entrarmos e vivermos na presença de Deus. Nós vemos que nós temos um mandamento que é para não usarmos o nome do Senhor em vão. Amém? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não o terá por inocente, e o que tomar o seu nome em vão, tomar o nome do Senhor em vão. Êxodo 27. Glória a Deus. Nós vemos que o povo dos judeus, eles não usavam o nome do Senhor com medo de pecar. Eles substituíram o nome por Senhor, por Eterno, para não usar o nome do Senhor. O nome do Senhor em vão. Glória a Deus. Muitos, até por uma mistura do povo de Israel, o povo acabou se contaminando e a língua oficial, que era o hebraico, acabou sendo misturado por outros idiomas e eles tinham até medo de pronunciar o nome do Senhor errado, em vão, meus irmãos. Mas eu quero que você entenda que tudo imprescindível é nós falarmos o nome do Senhor correto. Mas não é pela dicção que nós vamos, não é falar apenas o nome do Senhor correto. A palavra do Senhor está dizendo para a gente não usar o nome do Senhor em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que nós temos tomado o nome do Senhor em vão? A palavra aqui quer dizer tomar o nome do Senhor sem valor, sem direção, tomar o nome do Senhor num vazio, para nada, sem a sua direção. Por isso que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer segundo a palavra de Deus. Quando nós orarmos, temos que orar com entendimento. E quando nós buscarmos o propósito e os votos, meus irmãos, temos que fazer tudo com fundamento, firmado na palavra, firmado em todo momento. Glória a Deus. Porque a própria palavra, como diz o Salmo 119, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme, e eles continuam até o dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. Nós vemos, meus irmãos, que a fidelidade
A palavra do Senhor permanece para sempre no céu. Glória a Deus. Deus está falando de fidelidade. Imagina tomar o nome do Senhor em vão. Em vão. Quando alguém pede uma oferta em nome do Senhor, dizendo que ele vai pegar aquela oferta e ele vai usar em benefício das almas, das vidas, para que não falte o mantimento na casa do Senhor, e ele acaba usando aquele dinheiro para outras finalidades. Nós vemos que nós temos aí uma balança injusta, uma coisa que foi pedido no nome do Senhor, mas não foi usado dignamente para Deus. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com tudo que nós vamos fazer, com todo voto que sai da nossa boca. Quantas vezes nós oramos, fazemos propósitos, oramos na presença de Deus, fazemos um propósito na presença de Deus, usamos o nome do Senhor em vão. Nós precisamos parar de usar o nome do Senhor em vão. Tem muitas vezes que a gente prefere nem orar em certas situações, onde nós vemos que o Senhor não vai operar. Nós vemos que como que nós podemos abençoar um povo que está totalmente no pecado? Meus irmãos, antes nós temos que realmente pregar o arrependimento para que essas pessoas se convertam dos seus maus caminhos, para que elas possam ser abençoadas. Nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão, meus irmãos. Nós temos realmente que estar orando em tudo. Hoje se toma o nome do Senhor, o nome de Jesus tem poder. As pessoas estão brigando, estão discutindo e estão usando o nome do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos tomar o nome do Senhor em vão. Aleluia, glória a Deus. Eu estou entrando nessa parte, glória a Deus, para nós reverenciarmos o nome do Senhor, para nós tomarmos o nome de Deus legitimamente em tudo que nós vamos fazer. Aleluia. Em tudo que nós vamos fazer, eu creio que tudo aquilo que é bom, é honesto, glória a Deus, nisso nós temos que pensar. Aquilo que edifica, meus irmãos, aquilo realmente que vai edificar as almas, edificar as vidas, e nós temos que estar orando e enchendo da presença de Deus. Nós vemos que, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, dirá aos filhos de Israel, eu sou que me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e meu nome eternamente está, este é o meu memorial de geração em geração. Está lá em Êxodo 3:14. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Se formos fiéis, Ele permanecerá fiel e não pode negar a si mesmo. Como diz 2 Timóteo 2:13. Amém? Se formos fiel, Ele permanecerá fiel e não pode negar a si mesmo. Amém? Nós temos um mandamento, meus irmãos, de fidelidade. Deus quer que nós sejamos fiéis, fiéis para com Deus, fiéis guardando os seus mandamentos, para não usarmos os seus mandamentos em vão, para não vivermos nas vaidades do mundo, tentando usar o nome do Senhor em vão. Nós precisamos estar cheio da palavra do Senhor. É uma questão, meu irmão e minha irmã, de vivermos uma vida cheio da presença de Deus. Se tem alguma coisa que nós precisamos fazer, meus irmãos, é sair dessa vida que nos carrega. Nós temos e somos nascidos numa cultura secular. Nós aprendemos todo o ensinamento mundano, de toda uma ideologia, mas o Senhor veio para transformar as nossas vidas, meus irmãos. Nós temos que mudar, nós temos que ser transformado. Glória a Deus. Nós temos que sair da cultura humana secular, meus irmãos, cheio de pecado, de blasfêmia, e andarmos na palavra do Senhor.
Nós vemos que nós aprendemos, eu venho de uma cultura lá atrás, que Deus te abençoe, Deus te pague, Deus te guarde, Deus te livre. As pessoas realmente usando o nome do Senhor, tentando em cima do pecado. A pessoa ia sair para a prostituição, o outro fala que Deus te guarde, que Deus te acompanhe. Meus irmãos, nós precisamos realmente acordar e despertar. Como o Senhor diz, que nós precisamos aprender e viver pela palavra de Deus. Estarmos cheios da palavra de Deus, cheio do poder e da graça de Deus. Aleluia! Com conhecimento, não podemos andar sem o conhecimento. Eu digo, só o Evangelho muda a cultura humana. Meus irmãos, nós não podemos só falar e andar de ouvir falar. Nós temos que viver uma cultura do Evangelho. Glória a Deus. Nós temos que voltar no livro de 2 Timóteo. Glória a Deus. Essa é tremenda. Quando o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. 2 Timóteo 1,5. Tremendo aqui que Paulo está trazendo a memória de Timóteo para ele viver uma fé não fingida. E aí ele vai lá atrás e ele fala assim, que em ti há, o qual habitou primeiro. Aonde habitou primeiro essa fé? Na avó, e depois na mãe, e depois na vida de Timóteo. É tremendo quando nós temos raízes que trazem a memória e nos ensinam a palavra de Deus. É tremendo! Nós vemos que ele tinha uma estrutura que veio da avó. A avó ensinou a mãe ensinou o filho. E Paulo faz ele lembrar, porque, na verdade, desde a avó, desde a mãe, eles já tinham saído de uma cultura secular e passaram a viver exatamente a glória de Deus. Começaram a viver exatamente os ensinamentos de Deus. Meus irmãos, enquanto nós estivermos firmados dentro de uma filosofia, de uma cultura humana, meus irmãos, nós vamos ser carregados por ela. Mas quando o Evangelho ele está habitando dentro de nós, como estava na vida de Timóteo, meu irmão, ele anula a cultura humana, ele anula os sentimentos carnais, meus irmãos, e faz nós ficarmos realmente ricos e vivemos não por uma fé fingida, quando Paulo diz, e que desde a infância sábias as sagradas letras, que pode te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha como é tremendo quando há uma estrutura espiritual, quando há uma base estrutural. Nós vemos que Paulo está dizendo que desde a infância sabe as sagradas letras, olha, que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. É onde que eu quero que você entenda. Só o Evangelho pode mudar a cultura humana. Só o Evangelho pode tirar você das fraquezas humanas, dos conceitos vãos do mundo, meu irmão, que não levam a lugar nenhum. É tempo de se voltar ao conhecimento. Deus quer você realmente cheio da palavra de Deus, aleluia, porque eu digo, quando a palavra de Deus habita dentro de você, você não usa o nome do Senhor em vão, você não usa, porque você tem temor, porque você tem reverência. Glória a Deus, aleluia. Eu digo até a minha oração, meu irmão, eu não fico jogando ela para todo lado, não. A gente tem que orar. Primeiro, Jesus diz, tudo que pedires, crendo, glória a Deus. Nós temos que orar segundo a vontade de Deus. Nós temos que orar crendo, glória a Deus, amém? Eu tenho que orar crendo que Deus vai atender. Eu não vou orar por coisas vãs, mas eu vou orar para aquilo no qual as escrituras sagradas me direcionam. Nós precisamos viver essa verdade do Evangelho, meus irmãos. Nós vemos esse tempo que nós temos vivido, meus irmãos, o mundo
O mundo, meu irmão, tá difícil. Os padrões humanos, meus irmãos, cada vez ele está carregando mais as pessoas para o vazio, para o vão, para as vaidades. Aleluia. Esse mundo realmente perverso que está aí, meus irmãos. Esse modo de vida, esse pensamento no qual as pessoas estão infiltradas por todo tipo de ensinamento, de cultura humana, meus irmãos, sem base bíblica. Nós precisamos vigiar, meus irmãos, precisamos vigiar. É tempo, meus irmãos. Eu digo, não é tempo de você ensinar os teus filhos a buscarem o vão do mundo, não, meu irmão. Nós temos que fazer igual a avó, a mãe de Timóteo. Ensinar os seus filhos na presença de Deus. Olha que Paulo está falando, que desde a infância sabe as sagradas letras. Eu digo, nós como cristão, mais importante é nós edificarmos os nossos filhos na presença de Deus, ter o conhecimento de Deus, meus irmãos. O que nós podemos dar de mais importante, mais rico para os nossos filhos, exatamente essa essência do conhecimento de Deus, aleluia, para os tornar sábio para a salvação, aleluia. Porque se doutrinarmos eles deste mundo, meu irmão, e se dermos corda para eles deste mundo, eles vão se perder. Para de dar corda para os teus filhos, meus irmãos, porque depois a linha vai arrebentar e você não traz mais ele de volta. Para de dar corda! É tempo exatamente de ensinar a criança no caminho que deve andar. Não podemos deixar eles neste mundo vão, neste mundo louco, neste mundo vazio, nesse mundo sem direção, meus irmãos. Nós não podemos deixar a cultura do mundo nos carregar, não. Nós temos que ser conduzidos por Deus, pela unção do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Está convictos, cheio da graça, cheio do poder, cheio da unção de Deus, para estarmos louvando ao Senhor em todo o tempo, louvando ao Senhor pela unção da verdade. O que o Senhor requer de nós? Verdade. Amém? O Senhor está atrás de verdadeiros homens de Deus. E nós precisamos estar buscando a verdade no Evangelho, o conhecimento da palavra de Deus. Nós vemos que as igrejas buscam métodos melhores, mas Deus está procurando homens verdadeiros e melhores, meus irmãos. Não adianta inventar doutrinas e métodos, meus irmãos. Nós temos realmente que ensinar o verdadeiro evangelho, porque nós recebemos tudo o que é necessário para a edificação espiritual. Nós já temos as sagradas escrituras, meus irmãos, e ela vai nos dando conhecimento, crescimento e vai nos enchendo da palavra de Deus. Nós temos que fazer, meus irmãos, como Daniel. Nós vemos que Daniel, ainda que foi tirado jovem do meio ali do povo e foi levado cativo, meus irmãos. Ele foi levado cativo para a Babilônia. E o que mais tremendo, meus irmãos, o que estava acontecendo, Daniel poderia questionar todas as coisas, mas Daniel, quando foi lhe oferecido os manjares do rei, ele não se deixou contaminar, meu irmão, porque Daniel, ele não se deixou contaminar pelas culturas do mundo, porque Daniel carregava dentro dele os mandamentos de Deus. Daniel sabia que ele precisava honrar a Deus e ele precisava obedecer ao Senhor, porque ele sabia que Deus era mais poderoso que todos os governantes de seus dias. E nós temos também, meus irmãos, que fazer como Daniel, não se contaminar com os manjares do mundo, meus irmãos, mas sermos cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus, ele nos dá a unção, Deus nos dá o poder, Deus nos dá sabedoria. Glória a Deus. Nós vemos que Daniel não se contaminou em momento nenhum. Daniel nunca
usou o nome do Senhor em vão. Então nós temos que aprender, meus irmãos, porque muitas coisas não acontecem na nossa vida. Nós não podemos viver um evangelho de qualquer jeito. Temos que viver um evangelho com seriedade, com reverência, com temor, guardando todos os mandamentos do Senhor, guardando a palavra de Deus. O salmista aqui no Salmo 119, ele diz: fiz juízo e justiça, não me entregue na mão dos meus opressores, fica por fiador do teu servo. Amém? Glória a Deus. Os meus olhos desfalecem pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Usa com teu servo segundo a tua benignidade, ensina-me os teus estatutos. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Aleluia. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrado a tua lei. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Por isso estimo todos os teus preceitos, acerca de tudo é reto, e odeio toda a falsa vereda. Amém? O salmista está dizendo aqui exatamente que ama os mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Glória a Deus. Por isso estimo todos os teus preceitos. Aleluia. Nós precisamos, meus irmãos, sair da falsidade, sair do engano, sair daquilo que é vão. Meus irmãos, nós temos que viver pelas profecias. Nós temos todas as profecias da palavra de Deus acerca de todos os tempos, meus irmãos. E eu digo, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá entendimento, Ele nos dá direção. Nós não podemos viver pelas fantasias. Nós não podemos viver pelo que disse, meus irmãos. Nós temos que viver pela unção, porque Deus tem preparado todas as coisas para aqueles que o buscam. E eu digo, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, Deus já tem preparado todas as coisas. Eu quero que você entenda que Deus é o Deus que prepara todas as coisas. Prepara a unção para nós, prepara tudo já está preparado. Glória a Deus. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. E eles perguntam: onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um cântaro de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará uma ampla sala no andar superior e toda a mobília, e façam ali os preparativos. E eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Glória a Deus. Tremendo, meus irmãos. Imagina que Jesus diz para Pedro e João: vão preparar a refeição da Páscoa. Vão preparar. Imagina que eles não tinham nada, nem condições, nem lugar, nem o mantimento para preparar, meus irmãos. E ele diz: onde queres que preparemos? Perguntaram eles. E Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem. Sigam até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa? Olha que tremendo, meus irmãos. Primeiro, que Deus já tem preparado todas as coisas para o bem daqueles que o buscam. Tudo já estava preparado. Deus move todas as coisas que é necessário para o bem daqueles que o buscam, meu irmão. Aleluia. Deus já tem preparado todas as coisas. Ainda que nós estamos vivendo neste mundo secular, meu irmão e minha irmã, dentro de um formato humano, dentro de ações humanas, eu digo, Deus está preparando no sobrenatural todas as coisas, meus irmãos. Deus toca nos corações dos homens para prepararem o local, para prepararem o alimento, o mantimento, para que os seus discípulos
pudessem fazer ali todos os preparativos. Nós vemos que Pedro e João obedeceram e saíram. Eles saíram e encontraram um homem. Mesma coisa que falar, vai você lá na praça e ali você vai encontrar um homem carregando um cântico, sigam. Aleluia, quando vocês chegarem à casa, pergunta ao dono da casa, olha que tremendo, meus irmãos, aonde é o salão de hóspede no qual poderei comer a paz com meus discípulos? E ele mostrará uma ampla sala no andar superior. E eles vão, meus irmãos, e tudo que Jesus tinha dito estava ali. Estava ali toda a mobília, estava ali aquela ampla sala no andar superior. E eu digo, meu irmão e minha irmã, Deus já tem preparado todas as coisas para o bem daqueles que o servem. Deus já tem preparado todas as coisas, o princípio e o fim de todas as coisas, meus irmãos. Nós temos que andar por fé. Nós não podemos andar com pensamentos como nós temos pregado já esses dias, meus irmãos. Um pensamento doble. Nós temos que estar firmado no reino dos céus. Aleluia. Sabendo que o Senhor vai à nossa frente, tirando toda a pedra de tropeço, preparando o caminho, glória a Deus, aleluia. Como ali estava tudo já sendo preparado, e eu digo, tudo está sendo preparado, glória a Deus, creia somente, meu irmão e minha irmã. Nós andamos por fé, nós não andamos por vista, mas andamos por fé, glória a Deus, aleluia. Neste momento você pode estar enfermo, mas eu digo, alabassuri andrecôbia, que Deus cura a tua enfermidade, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu digo, vai chegar um momento que vai ser feito o exame e a tua enfermidade não vai existir mais, porque o Senhor te cura, o Senhor te liberta, é o Senhor que vai à tua frente tirando todo este impedimento. Parece que neste momento há uma opressão sobre a tua vida, mas Deus é o Deus que te livra, Deus é o Deus que te cura, Deus é o Deus que te salva, meu irmão. Você pode estar no maior deserto da tua vida, mas eu digo, aquele que preparou a refeição da Páscoa é aquele que prepara exatamente o seu dia de amanhã, aquele que te sustém, glória a Deus, aleluia, é o Deus que te sustém. Chega o momento, meus irmãos, que nós estamos como aquele servo de Eliseu que morreu e deixou ali a viúva e os 2 filhos, e os credores iam levar aqueles filhos daquela mulher. Glória a Deus, mas aquela mulher, ela vai buscar exatamente Eliseu, glória a Deus, para que haja um milagre. E o milagre aconteceu, meu irmão, glória a Deus, porque o Deus, aleluia, que multiplicou o azeite daquela viúva, meu irmão, glória a Deus, é o Deus que multiplica sobre a tua vida esta unção, esta certeza, aleluia. O Senhor está tentando falar para você, sai deste mundo secular, tenta deixar de buscar a força no teu braço, aleluia, porque Deus tem preparado algo mais tremendo para a tua vida. É tempo de parar de andar em vão, é tempo de parar de andar em vão. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu quero fazer um grande negócio, abençoa esse grande negócio, mas não é por aí, meu irmão, minha irmã. O Senhor diz, entra na minha presença, o meu justo vai viver pela fé, glória a Deus, aleluia. Deus vai fazer o milagre acontecer, o Deus que prepara a refeição da Páscoa, o Deus que prepara o salão, o Deus que prepara todas as coisas, Ele prepara na sua vida, meu irmão. É só você crer, aleluia. Tem momentos que o Senhor quer que você seja como Pedro e João. Jesus disse para Pedro e João, vão preparar a refeição, e eles foram amando do Senhor. Eles não estavam vendo nada, O Senhor diz, quando vocês virem
assim o homem com o cântaro segue. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que seguir a palavra do Senhor. A água é a unção exatamente da palavra de Deus que precisa ser derramada nas nossas vidas. Nós precisamos seguir exatamente pela palavra. Nós precisamos seguir exatamente para entrarmos na sala do trono. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos se purificar pela palavra. Nós precisamos estar cheio da unção pela palavra, porque a palavra do Senhor, ela permanece para sempre nos céus, aleluia, porque a palavra é viva, ela é eficaz. A palavra, meu irmão, glória a Deus, aleluia, ela tira toda a tua fraqueza da carne, ela tira toda a sua insatisfação, ela nos molda, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela vence toda a cultura humana, a palavra de Deus vence toda a fraqueza humana, porque a palavra, meu irmão, ela nos enche do Espírito do Santo de Deus, ela nos enche do poder de Deus, ela nos enche da glória de Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas nós temos que seguir o homem cheio, aleluia, com o cântaro de água, meu irmão. Nós precisamos seguir este homem é Jesus, Xalabassuri Andarecôbia. Este homem é a unção do poder de Deus sobre as nossas vidas, aleluia. Esta unção, seguir pela fé, até sermos adornados, cheios, aleluia, glória a Deus. Deus está te levando exatamente para você estar, aleluia, cheio desta unção, a sala do trono. Jesus está te levando para a sala do trono para te adornar de uma certeza, para te adornar, para você ficar vivo, glória a Deus, como Paulo diz para Timóteo, que desde a meninice, nós vemos que Timóteo estava selado desde a meninice, glória a Deus, porque ele já sabia as grandes palavras, glória a Deus, e nós precisamos estar cheio da palavra, cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção, renovados. Precisamos sair, meu irmão, de tudo aquilo que é vão. O povo correndo atrás de tudo que é vão, gastam o seu tempo tentando firmar, salvar a sua vida neste mundo. Meu irmão, é tempo de que o Senhor está dizendo, é tudo vão se vocês não se edificarem na presença de Deus, se não se edificarem pela palavra, cheio do Espírito Santo, meu irmão. É tempo de moldar, é tempo de ser moldado, é tempo realmente de termos o fervor do Espírito Santo, é tempo exatamente de termos este fervor, glória a Deus, aleluia, é tempo de nós vivemos, aleluia, mergulhados na palavra, mergulhados na unção. É tempo de você sair deste comodismo, meu irmão, e começar a buscar, a procurar realmente aqueles que estão cheios do Espírito Santo e andar com homens fervorosos, aleluia. É tempo exatamente de sair da cultura humana, meu irmão, sair desta cultura que impregna todos os corações, todo mundo perdendo tempo dentro desta internet, dentro das redes sociais. Joga tudo isso no lixo, meu irmão, porque isso é morte. Se volta ao Senhor, aleluia. É tempo de se voltar ao Senhor, é tempo de se encher da palavra de Deus, é tempo de estar avivado, meu irmão. Nós só vemos um monte de gente triste, desanimado, enfraquecido, desamparado, angustiado, perplexos, cheio de enfermidade, mas aqueles que buscam no Senhor renovam as suas forças. O Senhor quer te renovar, o Senhor quer te avivar, meu irmão. Troca tudo isso que está te consumindo, te consome de manhã, de tarde, de noite, e troca pela palavra viva, pela verdade. Para de andar no mundo vão, meu irmão, e anda na verdade com Deus, porque o Senhor está atrás de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha mover agora, meu Deus, quebrar todas essas forças malignas. Meu Deus, eu creio que Tu és o Deus que está curando. Meu Deus, ainda que pareça que esta enfermidade, meu Deus, era para a morte, eu digo, esta enfermidade é para a glória de Deus que está na tua vida, meu irmão, porque o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te sustém, o Senhor te abençoa e te renova em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Tremendo é o Senhor, que nos abençoa em todo o tempo. Precisamos buscar o Senhor enquanto pode se achar. Invocar enquanto está perto. Como diz Isaías 55. Buscar o Senhor em todo o tempo. Buscar o Senhor enquanto está perto, meu irmão. Recebemos todas as coisas, mas somos motivados pelas distrações mundanas e nós temos que nos firmar na presença de Deus. Amém? Nós vamos ficando por aqui, estaremos aqui se assim o Senhor nos permitir amanhã. Amém? Fica na paz, se firma com Deus, porque a tua bênção está em se firmar com o Senhor. Chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Buscar o Senhor com entendimento e não com emoção. Nós não podemos buscar o Senhor só com emoção, meu irmão. Nós temos que buscar o Senhor com entendimento. Quando nós buscamos o Senhor com entendimento, buscar mudar todo o nosso jeito de pensar, porque a palavra do Senhor é um manancial de águas vivas. E nós precisamos estar cheios deste manancial. Glória a Deus. Fica na paz, em nome de Jesus. Vai lá no mural e glorifica o teu Deus. Amém.